Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. O foco da aula de hoje, a de número 2, será abordar o tempo verbal Present Continuous, um guia completo com definições e todas as regras de uso. O objetivo é de trazer um conteúdo ainda mais consistente que propicie ao aluno a desenvolver seu nível de conhecimento de tal forma que o torne capacitado, inclusive, a elaborar histórias e manter uma conversação criteriosa, abordando fatos do cotidiano. Cabe ressaltar, pessoal, que esta é a aula de número 2, tá? Pois na primeira abordei o Simple Present Tense, e para aqueles que ainda desejarem conhecer o meu programa de ensino para iniciantes, há também um vídeo já postado sobre o assunto. Inclusive, na tela final dessa apresentação, eu coloco não só o link, assim como a figura do vídeo, né? Que torna mais fácil. Basta você clicar na figura do vídeo, que já tem um link que vai te remeter direto para a apresentação, tá? Então, é uma continuidade do programa que eu estou fazendo de ensino aí para vocês. Bom, após essa longa introdução, eu não me apresentei. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Alexandre Guedes e desde já eu aproveito para expressar o meu sincero agradecimento pela sua participação e pelo seu tempo, pelo tempo que vocês estão investindo parando suas atividades para assistir a mais esta aula aqui no canal, que eu espero que gere frutos, né? E que vocês se interessem e me contactem para, caso desejem contratar aí um professor para seus objetivos de aprendizado do inglês, tá? Bom, não deixe de acompanhar a apresentação até o final, que não é tão longa assim. Desde já eu alerto para a importância de vocês interagirem realizando comentários sobre a aula, porque esse é o melhor termômetro para que eu possa avaliar se o projeto que eu estou desenvolvendo atende ou não à necessidade de aprendizado ou aprimoramento do conhecimento, tá? Se vale a pena dar continuidade a esse trabalho ou não, porque tem muitos outros temas para vir. Bom, chega de papo, vamos para a aula. Present Continuous Tense. Explanation. O Present Continuous ele tem como premissa básica expressar ações momentâneas, ou seja, ações passageiras que logo cessarão, ou até mesmo eventos planejados para um futuro próximo, como, por exemplo, I'm watching an English class. Isso representa uma ação com um tempo de duração determinado. Por isso que usamos o Present Continuous nesse caso. O Present Continuous, ou Present Progressive, como ele é conhecido também, é similar ao que nós conhecemos no português como gerúndio. Eu não gosto muito, eu até coloquei essa frase, mais para que a gente possa fazer associação aos exemplos que nós temos no português, né? E no gerúndio nós temos ali os verbos terminando em ando, endo, indo, ondo, e no present continuous, na tradução, você tem a mesma terminação, mas nunca devemos fazer esse tipo de associação. Justamente o que eu acabei de dizer, porque de forma a não cometermos erros gramaticais, temos que evitar estruturar frases em português e versá-las para o inglês. É o erro mais comum entre os alunos, como por exemplo, a gente tem, às vezes, alunos que dizem, né? Mas no português eu costumo dizer que eu estou indo de ônibus para o trabalho todo dia. I'm going to work by bus every day. Isso não é uma ação temporária. Isso é um hábito, é uma ação frequente, uma ação que acontece corriqueiramente. Então você não pode usar o Present Continuous nesse sentido. Tá? Você teria que usar o Simple Present. Pois no Present Continuous não podemos utilizar palavras ou expressões que indiquem frequência ou hábito. Foi o que eu acabei de explicar agora, né? Então a gente tem que pensar de acordo com o aspecto gramatical do idioma em si. E não simplesmente pensarmos em português, versarmos por inglês e estarmos utilizando a melhor forma gramatical da forma mais correta possível. Não é bem assim que funciona. Uso principal.
Enfim, ações que estão acontecendo nesse exato momento. Actions are happening now. She's reading a book. They are playing soccer in the park. Isso é um exemplo de ações que estão acontecendo nesse exato momento. Situações temporárias. Temporary situations. I'm staying at a hotel this week. He's working on a special project. Future arrangements, ou seja, ações futuras próximas, que são planejadas, que estão para ocorrer num pequeno espaço de tempo no futuro. We are traveling to Paris next month. She's meeting her friend this evening. Ou seja, são ações futuras, um futuro planejado que vai ocorrer num curto espaço de tempo. É também possível usarmos o present continuous nessa situação. Usos principais. Baseado nesses exemplos, é possível observarmos um velho conhecido de longa data, ou seja, aqueles que nós aprendemos na escola desde sempre, né? Que é o famoso verbo to be. Tá? No caso, para as frases afirmativas, nós vamos usar o am, is ou are, de acordo com o personal pronoun ou o sujeito da frase. Então a formação da frase seria o sujeito ou personal pronoun plus, né, mais o verbo to be, mais o verbo principal no ing e o complemento da frase caso haja. Como, por exemplo, I'm cooking dinner. Para as frases na negativa, nós vamos usar o mesmo verbo to be, am, is ou are, acrescidos do not, de acordo com o personal pronoun ou o sujeito da frase. E aí a formação da frase fica sujeito ou personal pronoun, pronome pessoal, mais o verbo to be, conjugado de acordo com esse sujeito ou esse personal pronoun, mais o not, mais o verbo principal no ing. Como no exemplo que nós temos aqui, she isn't studying English. Para as frases interrogativas, usaremos igualmente o verbo to be, am, is ou are, de acordo com o personal pronoun ou sujeito da frase, porém sempre no início da frase. Então a formação seria o verbo to be, a pessoa, o sujeito ou o personal pronoun, mais o verbo principal no ing, como por exemplo, are they watching a movie? Bom pessoal, eu peço até desculpa porque de estar fazendo essa apresentação com um PowerPoint e colocando os exemplos tão logo eu faço a explicação. Que a gente percebe na internet muita gente que trabalha com edição de vídeo. Eu não tenho essa especialidade, nem ninguém que possa fazer por mim. Então eu procuro apresentar o melhor que eu posso para vocês, porém dessa forma. Acredito que não esteja tão ruim assim, né? Caso vocês estejam gostando, estejam admirando, achando que está sendo válido, já cabe uma curtida aí, pelo menos pelo que a gente já viu até agora, né? E mais importante, vai deixando seus comentários para que eu possa realmente saber se o que está sendo apresentado está de acordo com o que vocês esperam aprender ou aprimorar de conhecimento. Dando continuidade. Usos especiais. Isso é uma coisa que praticamente a gente não vê na internet, tá? E é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Por isso que eu digo que quando eu apresento um tempo verbal ou eu apresento algum outro ponto gramatical, eu procuro explorar todos os pontos principais pertinentes àquele assunto. Então vamos a eles. Quando formos utilizar verbos cuja terminação é CVC, como a gente costuma dizer, não é empresa de turismo, né? É consoante, vogal, consoante. Nós temos que duplicar a última consoante para acrescentarmos o ing. Por exemplo, o verbo to run fica running. I'm running on a road. O verbo to get fica getting. She's getting married. O verbo to swim, swimming. They are swimming in the pool. Veja que run termina em consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última letra e acrescenta-se o ing. Segunda regra. Quando formos utilizar verbos cuja terminação é a letra E ou letra I, em inglês,
teremos que remover a letra E e acrescentar o ING, como por exemplo, o verbo to dance, fica dancing, she's dancing ballet. O verbo to write, writing, he's writing a letter. O verbo to drive, driving, they are driving to work. Ou seja, eliminamos a letra E e acrescentamos o ING ou ING. Continuando os exemplos de uso. Quando formos utilizar verbos cuja terminação são as letras II, ou double I, ou EE, né? Como em inglês a gente não usa II, a gente usa a expressão double para usarmos, para nos referenciarmos à questão de letras dobradas. Teremos que manter, deixei até epigrafado aí em letras garrafais, as letras EE ou double I para adicionarmos o ING. Então, por exemplo, o verbo to see fica seeing, ou seeing the rain. O verbo to agree fica agreeing. Helen is agreeing to buy the tickets now. Próxima regra. Next rule. Quando formos utilizar verbos cuja terminação são as letras, esqueci o S, IE ou AI, teremos que remover essas letras e substituí-las pelas letras Y e adicionarmos o ING. Então, nesse caso, teríamos, por exemplo, o verbo to lie. Termina em I, E, L-I-E. Fica lying. She isn't telling the truth. She's lying. O verbo to die fica dying. My plant is dying. It needs some water. O verbo to tie fica tying. Peter is tying his shoes. Essas são as regras principais. Temos mais. Quando formos utilizar verbos cuja terminação é a letra Y, deveremos manter essa letra Y, letter Y, e apenas acrescentarmos o ING. No present continuous, pessoal, nós jamais removeremos a letra Y como acontece em alguns outros tempos verbais, como por exemplo no simple present, como a gente já viu aí na aula número 1. Então, como exemplo, nós temos to play, fica playing, they are playing the final game. O verbo to study, studying, the kids are studying math now. Acrescentando o ING na maioria dos verbos. Aí são os verbos de uma forma geral. Citei alguns, como por exemplo, o verbo to work, fica working, I'm working at the moment. O verbo to eat, eating, they are eating a hot dog, they are hungry. O verbo to sleep, fica sleeping, Mary is sleeping now, she's very tired. Ok? Essas foram as regras principais de uso do present continuous tense. Agora os usos especiais, special usage. Quando tivermos dois verbos na mesma frase, um ao lado do outro, poderemos colocar o segundo verbo no ING. Porém, a frase não está no present continuous. Por quê? Não há verbo to be. Vamos ao exemplo. I like running. Se a pessoa normalmente vai interpretar, vai traduzir essa frase, como é comum acontecer com os alunos, de sempre traduzirem tudo aquilo que está escrito em inglês. Aí vai traduzir da seguinte forma: eu gosto correndo. A tradução está errada, não é bem assim. É I like running, significa eu gosto de correr. Podemos também utilizar o verbo acrescido do ING sem que expresse o present continuous. Usamos eles nos casos em que o primeiro verbo atua como substantivo, como por exemplo, running is a good exercise. Correr é um bom exercício. A frase também não está no present continuous. Em resumo, summary. A principal definição:
são ações ou eventos que estão acontecendo ou se desenvolvendo no exato momento da fala. Como, por exemplo, he is watching TV. A ação está ocorrendo nesse exato momento. The weather is getting colder. A ação está se desenvolvendo agora. They are staying with me for a few days, sorry. Esqueci, eu troquei ali as letras. Perdão, na conferência passou, tá? They are staying with me for a few days. É uma ação temporária. Being, mais o adjetivo descrevendo um comportamento. Por exemplo, you are not being very helpful. Trata-se de um comportamento temporário. Uma ação que não tem uma duração longa. Tá? Você pode hoje não estar sendo uma pessoa de grande ajuda, mas não significa que isso seja um hábito seu. Então, nesse caso, usamos o present continuous. Ok? E aqui, pessoal, como eu falei, a ideia das aulas é fazer com que a cada módulo, a cada final de módulo, o aluno possa se desenvolver cada vez mais aplicando a fala, montando histórias, criando situações de discursos, né? Onde ele não só aumenta o vocabulário dele, como ele aplica o conhecimento adquirido durante aquele módulo. Então eu coloquei aqui um tipo de exercício que eu uso para fazer com que o aluno desenvolva essa ação de fala, né? Para que ele possa desenvolver histórias baseadas em figuras. Eu posto figuras e peço para que ele crie frases baseando naquilo que ele esteja vendo. Então, seja frases na afirmativa, na negativa, na interrogativa, e aí ele vai construindo, tá? Enfim, essa é a forma como eu apresento a aula, e esse foi mais um tempo verbal apresentado para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a atenção que vocês tiveram aí com o tempo que vocês passaram e investiram assistindo essa aula de hoje, tá? Espero que tenha sido de agrado, tenha sido útil, e que tenha agregado conhecimento ou pelo menos aumentado o nível de conhecimento de vocês, ok? E mais uma vez, eu deixo aqui o link para vocês se inscreverem no canal, basta clicar aqui que vocês se inscrevem direto, tá? Aqui é o e-mail que eu tenho para contato, para futuros contatos. Caso vocês queiram receber, por exemplo, esse arquivo, eu tenho como enviar. Basta que vocês mandem esse e-mail para mim. E caso queiram conhecer um pouco mais sobre quem é o professor Alexandre Guedes, eu deixo aqui o meu link do LinkedIn, tá bom? Mais uma vez, eu peço para que vocês... a importância de vocês deixarem os comentários aí no vídeo, tá? E mais uma vez eu agradeço a atenção de todos vocês. Foi um prazer estar com vocês por mais essa aula e vejo vocês aí na próxima aula, na próxima postagem. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço.